Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 63. Um texto que diz assim: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Gostaria de ler esse mesmo trecho também na versão da Bíblia, a Mensagem, de Eugene Peterson. Diz assim: o Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Ensinos para a vida, palavras que criam vida, palavras que dão vida. Jesus estava dizendo exatamente isso para os seus discípulos e para aqueles que estavam à sua volta, e ele disse exatamente então que as palavras que ele lhes diz são espírito e vida. É exatamente nisto que nós estamos firmados. Quando nós trazemos a palavra de Deus, quando nós abrimos os trechos da palavra de Deus, lemos os textos do Evangelho, lemos os textos do Antigo Testamento, nós cremos exatamente nisso que Jesus disse, que as palavras de Deus são espírito e vida. As palavras de Deus não são meros ensinos, e, sobretudo, as palavras de Jesus não são meros conceitos, meros ensinos, mas Jesus mesmo nos diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, como nós vemos no Evangelho de João, é o Verbo encarnado, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Certa vez, Martin Luther King, falando a respeito dos evangelhos, ele disse que os evangelhos não são mero sistema dogmático ou meros códigos de ética, mas eles se referem a uma pessoa e à vida. E pensando nisso, eu gostaria de abordar com vocês, eu gostaria de falar hoje com vocês, até eu não gostaria de me estender tanto, eu gostaria de compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Algo que eu gostaria de fazer nesses próximos encontros que nós estivéssemos juntos, ou estivermos juntos, perdão. Estamos juntos por mais de 2 anos, já temos trazido o conteúdo da palavra de Deus, a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos abordado vários temas, temos procurado trazer alguma palavra que seja significativa para esses dias que nós estamos vivendo. Tenho procurado trazer a palavra de Deus dentro do nosso contexto de vida, algo que seja aplicável para a vida. E pensando nisso, eu me senti como que desafiado a trazer, por um tempo indeterminado, não sei nem dizer quando, os ensinos de Jesus. E gostaria até de trazer esse tema, ensinos para a vida.
Sim, porque os ensinos de Jesus não são meras palavras. E como nós lemos aqui nessa passagem, a carne nada pode fazer. A nossa natureza humana não é capaz de produzir algo com relação a fazer algo acontecer. Como nos diz aqui, ainda na versão, a mensagem, o Espírito pode criar vida. Músculos, força de vontade, nada fazem acontecer. Mas cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Por isso que gostaria de tratar de ensinos para a vida. Ou poderíamos dizer ensinos que dão vida. Mas eu gostaria de fazer uma pesquisa dentro dos evangelhos, separar, selecionar todos os ensinos de Jesus. Eu não gostaria assim de me deter assim nas ações de Jesus, nos milagres de Jesus, na vida de Jesus propriamente dita, embora algumas passagens vão abordar algumas circunstâncias e Jesus no seu ministério. Mas gostaria de separar, de trazer dentro dos evangelhos cada ensino precioso de Jesus. Desde lá de Mateus, passando por Marcos, Lucas, o Evangelho de João, dentro dos evangelhos, nós vemos até alguns ensinos que estão dentro de vários evangelhos. Aí nós vamos trazer, por exemplo, uma parábola, algum texto que Jesus nos ensinou. Gostaria de abordar, eu gostaria de trazer isto nestes próximos encontros nossos. E por que eu gostaria de fazer isso? Pensando exatamente naquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, Jesus, depois de ressuscitado, antes de subir aos céus, como nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus estava com os discípulos e disse assim, a partir do versículo 16, diz assim, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eis que estarei com vocês até o fim dos tempos. Isto se iniciou a partir daqui e até hoje não terminou. E só vai parar quando Jesus Cristo voltar. O que só vai parar quando Jesus Cristo voltar? Fazer discípulos de Jesus. Esta ordem, podemos dizer assim, esta ordenança, Jesus trouxe aos discípulos que se tornaram apóstolos, enviados de Deus, não só para proclamar uma mensagem, mas como diz o texto aqui, indo no caminho, façam discípulos, discipulem. O que significa isso? Façam pessoas meus seguidores, pessoas minhas seguidoras, façam discípulos, ensinando-os a guardar, a observar, a praticar tudo aquilo que eu trouxe a vocês. Pensando nisso,
Nós hoje que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós que nos consideramos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, também temos a tarefa, a missão que foi dada a Cristo, foi dada à Igreja, de nessa nossa caminhada fazermos discípulos. De que forma? Vivendo e praticando os ensinos de Jesus, os ensinos para a vida, e também ensinando a outras pessoas que não conhecem este ouro puro, este ensino que dá vida, as palavras que são espírito e vida, não somente meros conceitos, não como ouvimos aqui, conhecimento, doutrinas, dogmas. Aliás, doutrinas são princípios aplicados na vida. Não são apenas um corpo religioso de ensino. Nunca Jesus pretendeu isso. Ele disse: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Venham e aprendam de mim. Venham a mim, porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Aprendam de mim. Aprendam sobre mim. Aprendam comigo, porque os meus ensinos dão vida, são para a vida. Aqui nós podemos dizer que vários ensinos religiosos de qualquer outro sistema religioso trazem aspectos preciosos para a vida das pessoas. Existem muitos sistemas de conhecimento e filosóficos e princípios de vida preciosos que nós podemos aprender em vários outros segmentos. Nós podemos aprender muitas coisas assim para trazermos para a nossa vida, para a prática, em algumas outras fontes, digamos assim. Mas o que Jesus se refere, ele se refere ao ensino que dá vida e a ele como a palavra da vida. Jesus diz: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Os ensinos de Jesus para a nossa vida, ele mesmo disse aquilo que podemos ler na sua mensagem, no seu ensino do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, lá no versículo 24, Jesus diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eles não sabiam dizer exatamente o porquê, mas quando eles ouviam Jesus trazer os seus ensinos,
as suas estruturas interiores eram abaladas, e como quem tem a autoridade de penetrar no coração, onde ninguém tem essa autoridade. Aliás, nós não damos esta autoridade para ninguém com relação ao nosso coração. O único que tem autoridade sobre o nosso coração, mas ainda assim, isto é uma decisão nossa, é Jesus. É aquele que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, e eis que eu tenho em minhas mãos as chaves da vida e da morte. E Jesus nos diz, ele disse para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, estarei com ele e ele comigo. Eu gostaria de rever. Eu não me considero alguém que conhece completamente, profundamente os ensinos de Jesus. Alguns poderiam dizer, como pastor, eu deveria conhecer. Mas eu quero me colocar diante dos ensinos de Jesus, junto com todos vocês, considerando, revendo. Eu quero parar para observar cada ensino de Jesus Cristo dentro de cada aspecto que ele traz para a vida, com um espírito renovado. Não como se eu já conhecesse aquele ensino e diz, esta lição eu já sei. Mas eu gostaria de que este ensino, que é espírito e vida, venha realmente transformar dia a dia a minha vida. Eu gostaria de uma renovação através dos ensinos de Jesus para a minha vida. Aliás, eu não gostaria no passado, eu desejo isso. E se você também deseja isso, porque muitas vezes na nossa caminhada de vida cristã, nós, dentro do tempo de caminhada, como já falamos na semana passada, por exemplo, quando lemos Hebreus, que ele queria trazer coisas mais profundas a respeito de Jesus, mas ele não podia porque as pessoas estavam lentas em compreender. Às vezes a caminhada da vida pode nos trazer lentidão, podem as situações da vida sufocar a semente no nosso coração, como nos diz Jesus, as preocupações com a vida, as nossas aflições, as nossas tribulações, as preocupações com as coisas da vida. Muitas vezes elas podem nos fazer com que nós não tenhamos aquele vigor de querer aprender aquilo que Jesus tem para nos ensinar. E eu gostaria de fazer essa revisão e também, se possível, com o mínimo de filtros. Eu gostaria de procurar realmente ver aquilo que Jesus tem para nos dizer e que são completamente aplicáveis aos nossos dias, e num sentido de renovar, talvez mais do que já foi dito há um tempo atrás, de atualizar a palavra, mas poderíamos dizer, aplicar a palavra aos nossos dias. Não tornar a palavra de Deus anacrônica ou obsoleta, mas ela tem campo de ação para os dias que nós estamos vivendo. Ela pode ser aplicada para circunstâncias, para a nossa
nosso padrão de vida e, digamos assim, o padrão de vida que a humanidade está vivendo nesse momento. Eu creio firmemente nisso. Eu creio naquilo que Jesus nos disse, que o tempo poderá passar. Os céus e a terra poderão passar, mas a minha palavra, ela não vai caducar. Ela não vai ficar lá para trás. Ela não vai ficar obsoleta. Aliás, Jesus, quando ele trazia os seus ensinos para as pessoas, elas ficavam admiradas. E pensem nas preciosidades que nós conhecemos nos evangelhos e que foram ditas há mais de 2000 anos atrás. E que este homem, Deus homem, Emanuel, Deus conosco, nos trouxe e muito, mas muito profunda e diferente para os seus tempos. São palavras que têm um peso incrível para qualquer tempo e para os nossos tempos. Por isso eu quero, então, nesses nossos próximos encontros, me deter nos ensinos para a vida, que se encontram nos evangelhos de Jesus Cristo. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. E talvez não pararmos aí, mas continuarmos, porque a igreja se deteve na doutrina dos apóstolos. E os apóstolos, o que traziam? Traziam os ensinos de Jesus. A igreja está enraizada, está solidificada, ela está firmada nos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos e dos profetas também. Portanto, essa é a palavra que gostaria de trazer hoje. Orem por isso. Pediria que, se você tem esse desejo também, que nós possamos caminhar juntos nesses nossos próximos encontros e que você possa convidar pessoas, possa divulgar esse canal com esse objetivo, que nós possamos estar juntos, refletindo, procurando nos deter sobre os ensinos de Jesus Cristo, que dão vida, que são para a vida, que promovem a vida, que são espírito e vida. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Cristo, o Verbo encarnado, está entre nós e veio para nos trazer a palavra da vida. Nós cremos naquilo que Jesus nos disse, que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não somente uma vida futura, não somente uma palavra que traga uma vida futura, mas que traga a vida abundante nestes tempos que nós estamos vivendo, nesta nossa caminhada de vida. Pai, nós cremos naquilo que Jesus nos diz, que aquele que tem sede, venha a ele e beba, e de seu interior fluirão rios de água viva. Nós cremos, ó Pai, que a tua palavra e os ensinos de Jesus são estes rios de água viva e que queremos que produza esta vida dentro de nós, em nós, que transforme o nosso viver, que transforme a nossa forma de ser gente, ó Pai. Esta é a oração que nós te fazemos. Ensina-nos pela tua palavra a sermos pessoas como foi Jesus, o nosso Senhor, e como é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.
e que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Até a próxima semana, se Deus assim o desejar. Deus abençoe.